Está começando mais um podcast do Estúdio Jardins e hoje estamos aqui com o Eduardo Andrade, que é especialista em nutrição e fisioterapeuta e advogado também. E ele vai falar um pouco da sua história aqui, da sua carreira. Você estava falando aqui um pouco no off que você trabalhou há 18 anos já, né, nessa profissão. Como é que foi essa sua trajetória até aqui? A verdade é o seguinte, eu sempre gostei da área de saúde, né? A área de esportiva, eu sempre, quando era pequeno, praticava esportes a vida toda. Na verdade, é um mix de esportes que eu fiz a vida toda. Fiz natação, fui surfista, skatista, jogava bola, tudo que você imaginar de esporte eu fiz Super na ativo. vida. Isso, aí eu comecei, né, pela fisioterapia, né? Foi minha primeira formação e me aprofundei bastante, fui morar em São Paulo, passei lá 4 anos, fiz especialização, mestrado, tudo relacionado à área esportiva. Então, quando eu retornei para Aracaju, abri uma clínica, comecei a ensinar, hoje já tem 18 anos que eu ensino principalmente fisiologia e anatomia, e o corpo humano sempre foi assim o meu, vamos dizer assim, meu ambiente, vamos dizer assim. E aí eu resolvi fazer direito. Por quê? Porque eu fui perito judicial também, perito judicial, e vi que essa área de acidente de trabalho e doença ocupacional era uma área também muito boa, então eu me especializei em direito do trabalho, nessa área de acidente e doença ocupacional, ou seja, não saí da área de saúde de forma nenhuma, continuei. Só que realmente direito não me encantou. Então eu tive a oportunidade, tive contato com nutrição, dando aula para nutrição, e como eu já praticava atividade física, eu comecei a fazer, a testar os alimentos e suplementos, todos naturais, logicamente, que é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes, tá? Nas minhas dores, vamos dizer assim, começando a ver que a coisa estava, para ver se realmente a coisa funcionava. Então eu comecei a estudar, me aprofundar nesse sentido e comecei a ver resultado. Então eu resolvi fazer nutrição. Hoje eu estou próximo já a me formar, vou formar agora no meio do ano, né? Eu não sou formado ainda, mas já sou formado em nutrição esportiva e já estou terminando 2 especializações agora. Então, assim, minha trajetória, eu posso dizer que do início até hoje, eu sempre estive ligado à área de saúde. Eu sou realmente fascinado por isso. E a parte da nutrição, eu digo que nutrição é vida. O que você come, você é. Entendeu? Sim. Para mim, isso tem todo sentido, porque eu estou na minha melhor forma física, na minha melhor condição, hoje em todos os sentidos, por conta da alimentação e da atividade física. Qual foi o principal mudança, então, principal rotina que você tem para poder permanecer com esse seu físico, com essa saúde, assim, bem disposto, por exemplo? Veja só, primeiro eu digo que atividade física e alimentação regrada são duas coisas chatas. Isso é fato, né? Uma pessoa entrar nesse mundo é complicado. Então, assim, o que aconteceu, na verdade, foi alguns fatos que eu posso dizer que da minha vida pessoal, que foram bastante impactantes na minha vida. E eu já sabia que a atividade física me fazia bem. E também eu sentia muitas dores, porque eu sempre fiz atividade física em alto nível. Então eu sentia muitas dores no corpo. E eu comecei a visualizar e também a testar alguns alimentos, alguns elementos que eram anti-inflamatórios, antioxidantes. E aí aquela velha história, você começa a fazer uma atividade, você começa a se alimentar bem, você começa a ver seu corpo mudar e sua qualidade de vida mudar completamente, e você praticamente vicia nisso. Então você sai de uma condição onde você estava um pouco deprimido, onde você estava, olhava para você, não gostava, sentia dores literalmente, não só as dores psicológicas, mas as dores físicas também no seu corpo. Então, na hora que eu comecei, que eu me propus a fazer isso de forma mais verdadeira, assumir isso aí a chave virou. Aí quando essa chave virou agora, não existe outra. Na verdade, hoje eu tenho uma missão na minha vida, que é passar para as pessoas essa virada de chave que eu tive e proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida. Isso para mim não é só trabalho, é uma missão também. Esse negócio, quando você falou aqui no off, que você vai para sala de aula, que você também é professor, né? Sou. Para poder relaxar, acredito que ultrapassa o trabalho, quando você tem essa mentalidade. E fazer para ajudar os outros, dá um gás mais ainda, né? Só para complementar mesmo.
E nessa sua estrada de atuação, 18 anos, você viu uma grande diferença de antigamente para hoje? No caso dos Da, alunos, da nutrição, no caso. da nutrição, sim, sem dúvida nenhuma, né? A nutrição é, como eu digo sempre, um dia eu vi uma coisa que eu achei bem interessante na televisão, era um programa de piada, né, de comédia. Uhum. E aí eles faziam assim, o óleo de coco tá em alta, agora já não tá mais. Aí dizia, ó, o óleo de coco é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí depois dizia, ah, não, agora o que tá em alta é ovo. Ah, não, o ovo não tá mais em alta, chega, para de falar do ovo. Então, assim, o que acontecia antigamente era uma nutrição muito empírica que acontecia, ou seja, era aquela história de, comer batata doce com ovo e com frango vai lhe dar músculo, se você fizer isso vai acontecer aquilo. E não existia estudos aprofundados realmente sobre cada um dos seus elementos e a combinação deles. Porque eu digo que nutrição não é você pegar simplesmente e dizer, pô, eu vou comer uma fonte proteica, vou ter hipertrofia, não é isso. Você precisa fazer todo um trabalho, ou seja, um pano de fundo, como se diz, para que seu corpo esteja preparado para receber. Então, assim, se você parar para ver a nutrição há 15, 20 anos atrás, o que era e o que é hoje, eu já tive a oportunidade de estar numa nutricionista e receber uma dieta que, para mim, me perdoe, é impossível, cara. Impossível, porque aquilo ali tudo eu odiava. Uhum. Eu já começava de manhã com um suco que inclusive tinha salsa dentro do suco, couve, limão. Era um negócio que você botava para dentro e ia vomitar, cara, em jejum. Não imagina isso. Era um absurdo. Então eu já começava o dia com raiva, que ia ter que tomar aquilo ali, para aquilo ali dar resultado. E hoje, quando a gente se aprofunda, a gente vê que isso não é necessário. Que isso não é realmente necessário. Tem muita coisa boa que a gente pode oferecer para as pessoas e que a pessoa não vai sofrer. Simplesmente a pessoa vai apenas se alimentar melhor e fazer as escolhas de acordo com o seu gosto. Então a gente tem muito isso hoje na nutrição, o que facilita a adesão do seu paciente àquele hábito novo, né, os hábitos novos, sem que ele sofra tanto. Sim. Pode ter certeza disso. E aí a gente combina também com a atividade física, que aí fica perfeito. Você tava falando um pouquinho antes, demorou um pouco para juntar o seu profissional com o seu pessoal na questão de, tipo, o que eu sei vou aplicar na minha vida. Porque, assim, eu já me incomodei na academia em que o instrutor era um pouquinho mais cheinho. E eu ficava, pô, esse bicho aí vai me guiar para emagrecer. Entendi. E eu ficava meio incomodado. Demorou um pouco para você juntar os seus conhecimentos, porque você falou, né, que você teve uma fase na sua vida que você virou a chave e disse, não, agora eu vou entrar de cabeça nesse estilo de vida. Verdade. Veja só, o que acontece é o seguinte, eu acho assim, é uma visão minha. Eu acho que tudo que você faz na sua vida, que você propõe a fazer, você tem que ser o exemplo. Você não pode chegar para uma pessoa e dizer, eu vejo alguns nutricionistas aí falando assim, eu vou te dar a chave do emagrecimento. Você vai emagrecer a partir desse momento. E o cara tá cheio, velho. Aí eu lhe pergunto, como é isso? Você perdeu a chave? Ou entregou a chave e perdeu? Agora você não tem mais? Só tinha uma porta. Só tinha uma chave, sei lá, uma porta para entrar, não tem mais nada, cara. Entendeu? Então, para mim, assim, eu acho que em relação à nutrição também tem muito pouco tempo na minha vida. Mas eu posso dizer a você que antes de eu entrar na nutrição, eu já tinha entrado no estudo da nutrição. Então, assim, eu absorvi isso de uma forma muito, muito positiva. Então, eu fui, porque a gente tem várias lojas de produtos naturais, então eu fui buscando cada um dos elementos. Também fui notando uma coisa importante, que nem sempre uma coisa que faz bem para um vai fazer bem para outra pessoa. Existem intolerâncias alimentares, alergias, que hoje estão em alta. E muitas vezes um alimento que você acha que é saudável não é. Então, assim, a partir da hora que eu resolvi realmente partir para a nutrição e para a atividade física para valer, eu disse, eu tenho que ser o melhor possível nisso. Eu tenho que aplicar tudo que eu sei sobre alimentação primeiro em mim, para depois aplicar no meu paciente.
E atividade física da mesma forma. Eu sempre dei aula de anatomia, mas também já dei aula de cinesiologia, já dei aula de biomecânica, já dei aula de várias coisas relacionadas ao exercício, mecanoterapia, ou seja, eu dava aula na academia da UNIT para ensinar o pessoal a fazer exercício, 10 exercícios para bíceps, 10 exercícios para tríceps, 10 exercícios de forma diferente, porque eu podia ser um paciente lesionado. E eu tinha que arranjar alguma forma dele fazer aquele exercício que ele não sentisse dor. Então, assim, eu aperfeiçoei muita coisa. Então, é uma característica muito minha. Se eu pegar alguma coisa para fazer, eu digo, eu quero fazer o melhor possível. E acho que isso deveria ser, todos os profissionais deveriam ser assim. Indiferentemente à questão financeira, qualquer coisa, que eu acho que uma coisa puxa a outra, mas antes de qualquer coisa, você tem que ser um excelente profissional no que você faz, e a pessoa que lhe olha, ela tem que ver o que ela quer ser ali. E não uma pessoa que vai contrário a isso, porque eu acho que acaba você não passando, como você mesmo não teve uma boa experiência com isso, não é verdade? Sim, não, foi péssimo. Nessa parte de cada um, né, tem seu jeito de se alimentar, de fazer exercício. Como é que você queria entrar no YouTube, né? Também no off aqui. Sim. Para os vídeos do YouTube, como é que você se comunicaria para poder... Porque assim, como no YouTube é uma comunicação aberta, né, abrangente, como é que você iria segmentar, ou então não segmentar, mas tipo, ser mais livre, mas que também não prejudique a pessoa? Né? Que às vezes a pessoa entra naquela procurando coisa milagrosa e às vezes sim. nem serve, mas não serve para ela, talvez. Veja só, é como eu faço no próprio Instagram. Eu tento ser, o pessoal sempre fala sobre isso. Assim, poxa, eu não estava entendendo aquilo que fulano tal tinha falado. Eu, por ter essa questão da anatomia, da fisiologia, associada e a bioquímica também, que é uma coisa muito importante, as três se associam muito na nutrição, você pode passar para as pessoas não só que tal alimento, a combinação de tal e tal pode dar certo, mas explicar cada coisa de uma forma segmentada, mas ao mesmo tempo conseguir fazer uma integração disso para que a pessoa possa dizer assim, não, peraí, isso aqui é para mim, isso aqui não é. Entendeu? É isso que eu estou buscando, isso aqui não é o que eu estou buscando. Então, assim, pensando em entrar no YouTube, que é um tempo maior que a gente tem para falar, de uma forma mais explicativa, a ponto até de você poder usar anotações, quadros para mostrar aquilo e principalmente mostrar também que depende muito mais da pessoa que se propõe a fazer do que propriamente da gente. A gente simplesmente mostra o caminho. Sim. Mas se a pessoa não tiver com vontade de fazer, meu compadre, não vai para frente. Não adianta. Eu sei porque eu sou professor há 19 anos. Eu estou lá, eu tenho alunos, cara, que são fantásticos, entendeu? São maravilhosos. Alunos assim que ultrapassaram as expectativas. Mas tem alunos também, cara, que receberam a mesma aula, os mesmos materiais, que queria nada, velho. Isso nada. aplica também para uma possível dieta, né? E, tipo, a dieta que serve para você, não serve para mim, não serve para o Matheus. É verdade. E outra também, né? Muitas vezes a pessoa vem de lá para cá e diz, pô, não deu certo comigo a dieta. Eu digo, tu fez mesmo? Sabe? A pergunta que é essa, sabe? Você fez mesmo? Uhum. Ah, fiz sim. Eu tenho um exemplo bom em casa, minha mãe. Eu fiz uma dieta, né? Eu prescrevi uma dieta para ela, coloquei assim na porta da geladeira e perguntei a ela, minha mãe, você está fazendo a dieta? Ela fez, estou sim. E quando eu olhei para a secretária dela, perguntei, e aí? Ela fez nada. Eu disse, dá para notar, porque ela continuou reclamando das mesmas coisas. Então, não adianta. É o que eu digo sempre. Não adianta você pegar uma coisa isolada, por exemplo, toma vitamina D, toma isso, cúrcuma, gengibre, não sei o quê, ômega 3, tudo que está na moda, né? Sim. Aí, achando que vai resolver se você não tiver todo um trabalho ali sendo feito durante o dia, você não vai ter resultado. É como se diz, não adianta botar gasolina de avião num Fusca, que o Fusca não vai voar, não adianta. Botar uma gasolina de avião aqui, o bicho vai voar, não vai, cara. Você vai ter que preparar primeiro para depois poder alimentar ali para que a coisa aconteça. É isso que eu digo sempre. Não, porque tem gente que procura coisa na internet, né? E sai aplicando a torta direita. Por exemplo, jejum intermitente. Né? Você já fez alguma vez? Ou recomenda?
Veja só, depende do que você quer. Porque é o seguinte, o que se fala muito do jejum intermitente tem muita loucura por aí. Porque depois que abriu a rede social aí à vontade, quem quiser fala o que quiser. Não é verdade? O jejum intermitente ele é interessante, sim. Por quê? Porque é o seguinte, para que se você disser assim, eu quero emagrecer com jejum intermitente, ele vai uma ferramenta para emagrecer? Não. Se você fizer só jejum intermitente, não vai adiantar nada. Mas se você quiser, por exemplo, associar o jejum intermitente a uma dieta hipocalórica, ou seja, em déficit calórico, aí você pode ter bons resultados. Então, o que é o jejum intermitente, basicamente? É aquele período que você passa uma janela sem se alimentar, que não deve ser muito grande também, porque uma janela muito grande sem se alimentar, você vai ter prejuízos orgânicos violentos. Por exemplo, você vem aqui trabalhar em jejum, você vai ficar com a sua cabeça zoada. Porque o principal elemento que você tem é a glicose, para você alimentar cérebro, rim, muitas funções do seu corpo, e você simplesmente suprime aquilo. Se você suprime aquilo ali, você vai ter dor de cabeça, você vai ficar sem paciência de jeito nenhum. Então, tem o momento certo de fazer o jejum. É interessante porque você descarrega, tira aquela sobrecarga que normalmente você está fazendo durante o dia. Então, por exemplo, você começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas do outro dia, você vai dormir tranquilo. Porque seu alimento já foi digerido, você passa a noite tranquilo, suas funções orgânicas voltam de boa. Mas você não pode chegar e dizer, agora eu comecei às 6 horas da noite, vou até meio-dia do outro dia. Tem gente que faz. Tem gente que faz jejum de 24 horas. Para mim é uma loucura, porque inclusive seu corpo não vai ter substrato energético. E sabe o que, é que vai acontecer? Ele não vai só queimar sua gordura. Sua massa muscular também vai embora. E aí, será que o prejuízo, será que vai ser só benéfico? Não, aí começa a ter prejuízo. Então é por isso que eu digo, quer fazer jejum intermitente? Eu faço para você. Agora, você vai fazer um jejum inteligente também. E não um jejum prejudicial só porque está fazendo jejum. Entendeu? Então tem esses dois lados do jejum. É, porque a gente vê assim, né, no YouTube, por exemplo, pessoas que fazem mais de 24 horas. Faz uma semana e tal, e depois, sei lá, passa os 3 primeiros dias morrendo, assim. Aí depois de um quarto ele, pô, dá uma melhorada, do que? Eu não sei se ele, ele fala assim, né, tanto, comecei agora a queimar. Gordura Entendeu? só. E é só gordura e a pessoa, eu acho que no final quer comer e aí entra aquela comida densa do nada. Imagina que ia fazer um mal sinistro no outro dia. Existe realmente até alguns estudos que trazem, falando sobre as pessoas que fizeram esse tipo de alimentação e que não suportaram e depois entraram numa condição de compulsão. Ou seja, porque a gente cria nossa memória alimentar na infância. E vimos criando, e o nosso cérebro é um banco de informações. Nós temos o centro do prazer, que nós chamamos de núcleo accumbens, que fica no sistema límbico cerebral. E esse núcleo accumbens é o mesmo que você tem quando você é viciado em droga, por exemplo, em alguma coisa. E a comida também entra nele. Porque é um elemento de liberação de neurotransmissores de prazer. Então, quando você para de comer, você pode até entrar em uma condição de costume. Ou seja, não, eu quero fazer jejum. Pô, eu já me acostumei com jejum. Mas se você der uma escapada, meu compadre, aí tu vai ver o que é bom para tosse. Porque na hora que você partir para comer, você vai partir para comer até as paredes. Tudo que vier na frente. Então é por isso que eu digo, você não pode sair de uma condição que você viveu a vida inteira para partir para o radicalismo. Não, vou partir agora para isso aqui. Não é bem assim. Tem que ser de forma inteligente. Você pode até adotar o jejum, mas, cara, espera, tenha paciência, começa devagar. Lá na frente você pode usar o jejum e até sentir que o jejum para você é benéfico e você não vai sentir mais fome de jeito nenhum naquele momento. O problema é que as pessoas, cara, querem tudo de um dia para a noite. Você tá de frente com a pessoa que sofreu isso aí. Foi? Passou por isso. Teve um remédio que eu tomei há um tempo atrás e que era meio que um inibidor de fome. Certo. E aí, tipo, eu já tinha ganho um peso, só que eu tinha uma época que eu malhava certinho, eu tava até com peso, mas que assim, quando a gente tá muito acima do peso, vê atrás, pô, podia estar massa lá. Só que naquela época eu queria estar mais definido ainda, mais magro ainda, entendeu? Entendi. E aí, nessa época, eu tomei esse remédio, o inibidor de fome, e recomendo, sei lá, 15 dias. Aí toma. E aí come um pouquinho, pá. E depois,
quando acaba o remédio, é sinistro. Parece que você tava com fome por 15 dias que você tava tomando remédio. E aí você quer compensar tudo que você comeu e acaba, sei lá, um exemplo. Eu tava com 80 quilos. E aí eu queria pegar 75. Não foi, é um exemplo hipotético. Sim. E aí eu tomei e perdi 3 quilos. Só que quando acabou, eu fiquei com 86 depois. Entendeu? Entendi. Todo o peso que eu tinha perdido, eu ganhei 3 vezes mais. Uhum. E eu, depois de ver, pesquisar, associei a isso. E, tipo, acabou, aí parece que eu entrei num, num preciso compensar, ou então um desespero, que é aquele negócio que entra na mente também da pessoa, parece que ele quer suprir a ansiedade, ou então tá faltando alguma coisa. É. Muita gente engorda por ansiedade, né, hoje em dia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. Eu digo sinceramente, existem hoje várias classes de medicamentos, inclusive eu estou produzindo um trabalho sobre isso, um trabalho científico sobre isso, sobre as chamadas medicações baseadas em incretinas, que todo mundo está conhecendo como Ozempic, conhecendo como Mounjaro, conhecendo como Wegovy agora que entrou, né, que é o que emagrece, tudo que são aquelas injeções que são para diabético normalmente que emagrece, né, e que realmente eles causam efeitos assim, por exemplo, tem pessoas que sentem ânsia de vômito quando tomam, então acaba que ele olha para a comida e noja a comida, entendeu? Então, quando ele está tomando aquilo ali, ele tem uma tendência realmente, né, a se sentir saciado, né, a sentir, e esses efeitos colaterais são reais, realmente. A pessoa pode ficar constipado, a pessoa pode ter problema também, sentir, como eu disse, ânsia de vômito. Tudo isso pode acontecer, diarreia, tudo pode acontecer. Por quê? Porque ele trabalha em cima de quem? Dos hormônios. Então, ele trabalha em cima de hormônio. Eu sou professor de fisiologia, eu digo uma coisa a você. Um dos assuntos que eu mais bato em cima é endócrino, a parte do endócrino, ou seja, os hormônios, sistema endócrino do corpo. Que a gente pensa assim, qual é o sistema? Se você perguntar a qualquer pessoa, qual é o sistema mais importante no corpo? Ah, o sistema nervoso, cérebro, não sei o que e tal. Eu digo, meu amigo, se não tiver o sistema hormonal funcionando perfeitamente, você não tem nada no seu corpo, nada. Você sabe o que é nada? Você não tem nada. Então é aquela história. Vai mexer com hormônio, cara, você tem certeza que você vai fazer isso? Então, é por isso que eu sou assim, frontalmente contra a essas medicações. Ah, não, inibidor de apetite, não sei o que e tal, que vai mexer com hormônio. Com o hormônio da fome, com o hormônio da saciedade, que você vai mexer com esteroide, anabolizante, com coisas do tipo. Por quê? Porque na hora, cara, que você mexe com o hormônio, você joga qualquer substância lá dentro, você desregula. E o seu corpo, ele age como uma cascata. Você mexe com uma coisa aqui, lá desregula ali. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a gente tem que, basicamente, tomar muito cuidado. Então, se você pega e toma um remédio para inibir a fome, enquanto ele estiver ali agindo, ele vai estar o quê? Suprimindo aquele outro que é a da fome. Ele vai estar trabalhando na saciedade e diminuindo da fome. Mas na hora que ele retirou aquela medicação, cara, ele vai voltar com toda a força que você pode imaginar. E aí é onde entra a compulsão. Aí o cara diz assim, pô, o efeito sanfona. Tá aí o efeito sanfona. Uhum. A pessoa entra numa condição dessa, mas isso não acontece só com remédio, não. Uhum. Isso acontece também se você entrar com uma dieta restritiva demais. Sim. Ah, foi pro nutricionista. Cara, ele disse agora que eu vou ter que morrer de fome 15 dias. Pô, cara, você não vai entrar nessa. Não adianta, entendeu? Uhum. E era bizarro, porque eu fiquei assustado em 2 momentos. Quando eu comecei a tomar, que foi... Que era até fácil de dizer não pra comida. Pra bebida, tipo, não, vou beber hoje não. Não vou comer, não quero chocolate, não quero nada assim. Que antes, sei lá, aí tu passa pela frente do Burger King, tu, pô, vai ter uma vontade. Só que com o remédio, tipo, não quero. Deixa. A cerveja é a mesma coisa, não, vou beber hoje não. Que até meu sonho, não vai beber hoje. E aí quando eu parei, parecia que voltou tudo. Com toda a força. 3 vezes mais. É verdade. E eu fiquei, caramba, velho. Isso aqui mexeu não com meu apetite. Mexeu com o meu psicológico. De dizer, não quero isso aqui agora. Me deixou, sei lá, de alguma forma controlado. Uhum. Entendeu? Foi bem sinistro. E aí voltou todo o peso. Nessa parte
Tinha visto um cara falando que ele tava ganhando peso. E ele foi no endócrino e ele perguntou, como é que você tá dormindo? Eu durmo tranquilo e tal. E ele, você dorme no ambiente tudo escuro? Aí ele, não, eu deixo a janela semi-aberta, sem a cortina. Aí o endócrino falou que provavelmente a luz que estava entrando no quarto estava aumentando o cortisol dele. E aí fazendo ele com que ele engordasse mais por causa disso. Não de forma absurda, mas atrapalhava na performance dele diária. Entendeu? Até onde isso está funcionando assim? É algum tipo de... Veja só, é o seguinte, a gente sabe que a gente tem ali o cortisol, que é importante, certo? Quando você acorda de manhã, quem faz com que você se levante, que você tenha atenção no que você está fazendo e tudo, tem tudo a ver com cortisol. Então, ele é muito benéfico, muito. Porque todo mundo fala mal do cortisol, mas sem o cortisol nós estamos ferrados, entendeu? Mas existe também a melatonina do outro lado, que é liberada pela glândula pineal. Então, a gente tem o cortisol lá na suprarrenal, a melatonina lá na glândula pineal no cérebro. E assim, até o momento que você vai dormir, é por isso que o pessoal fala realmente, né? Procure não ter contato com luzes. Por quê? Porque é por aqui que entra, vai para o hipotálamo, depois lá para a pineal. Se entra a luz, o que é que acontece? O hormônio não é liberado, é inibido. E aí você não aprofunda o sono. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, não entra Ele no não REM ali, aprofunda. Você vê, por exemplo, quer ver um exemplo bacana disso? Olha as aves, o que é que acontece com elas quando vai anoitecendo. Se tiver um eclipse, ela vai lá, porque a luz está diminuindo, ela diz, opa, a glândula já começa a dar o recado de que você precisa descansar. Nós, seres humanos, não fazemos isso. E depois do advento celular, televisão dentro do quarto e tudo, realmente, ela aumenta o estresse, diminui a liberação, não entra no sono REM, que você está falando. E aí o que é que acontece? Aquela pessoa tem um sono movimentado. Agora, lógico, se você se deita, você tem um pouquinho de luz no quarto, mas você consegue dormir, fechar seus olhos, aí já nada interfere. Mesmo que você passe a noite com alguma luz, alguma coisa, só se, claro, você estiver tendo um sono inquieto. Ou seja, você botar alguma coisa para detectar, existem hoje elementos, softwares que mostram se você está dormindo bem, se você está se mexendo muito, se você está roncando, tudo isso. Então, a qualidade do seu sono está realmente relacionada a essa liberação exagerada de cortisol, que a partir de um determinado momento se torna o hormônio do estresse. Então, ele em altas doses, realmente, aí você vai sentir mais fome, tudo isso vai acontecer. Entendeu? O gasto energético vai ficar comprometido, você vai entrar em situação de estresse, ansiedade, tudo isso vai acarretar na maior fome, tudo, que vai levar, como eu digo sempre, a alimentação é a parte, vamos dizer assim, é o elemento mais próximo que você tem para obter prazer. Então, você normalmente descarrega lá. Sim. Então, aumentou o cortisol, aumentou o estresse, que do estresse aumentou a ansiedade e aí você come. Come. Aí vai, cara. É uma cadeia. É por isso que um dos pilares que a gente tem também da qualidade de vida é o sono. Entendeu? Tem alguma dica para dormir bem? Fora essa de esteja no máximo escuro possível para dormir. Veja só, é aquela história. Primeiro, você não pode fazer atividade física à noite se você tiver problema com sono. Não pode fazer. Não pode. Tá. Por quê? Porque você acelera o metabolismo e tudo, e seu corpo precisa entrar numa condição de descanso. Porque muita gente pensa assim, eu vou fazer atividade física, vou chegar cansado, vou dormir. Não. Todo o seu corpo vai ser liberado, adrenalina, tudo isso aí eleva o nível de cortisol e tudo, você vai sentir dificuldade para dormir. Outra coisa também, estimulantes tipo café. Café você não deve tomar de jeito nenhum. Por quê? Café, na verdade, se fosse dizer assim, rapaz, você não pode tomar café até um determinado momento, você só ia tomar um café no máximo depois do almoço. Um cafezinho, acabou ali. Nem de manhã cedo? De manhã cedo pode, até a hora do almoço. Tá, entendi. De manhã até Entendi. depois do almoço. Eu quero tomar aquele cafezinho depois do almoço. Maravilha. Mas não passa daquilo ali. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma resposta à cafeína, eu posso falar. E se eu tomar cafeína, acabou, meu irmão. Acabou. Eu estou acelerado até umas horas, então não durmo, entendeu? Então, assim, é você buscar o máximo possível, porque aquela hora é a hora de quê? De seu corpo sentir que vai desacelerar.
Então você tem que tomar cuidado com chás também. Existem chás também que são estimulantes e a pessoa não sabe que são. Chá para emagrecer. Chá verde, hibisco, cavalinha, que o pessoal tem tomado muito para ser diurético e secar. Esses chás também, inclusive eu passo esses chás também, eu indico esses chás. Só que eu digo, toma cuidado, toma na parte da manhã ali e tal, para ser mais diurético, mas toma cuidado que tem muitos chás que podem levar você também a acelerar, entendeu? E aí de noite, já sabe, né? O bicho pega. Eu mesmo não tenho, quer dizer, até agora que eu sei, não tenho nenhum problema com o café à noite, eu durmo bem. Aham. Eu acho que eu durmo bem. Porque a gente não Acho, sabe, né? Tipo, eu tô dizendo que eu durmo. Mas tem gente que quando até vem pra cá de noite, aí tu oferece o café, ela não. Eu, Vou tomar um café por aqui. exemplo, eu ele não me durmo. ofereceu um café. Quer um café? Eu digo, não, muito obrigado. Água vai, café não desce. Entendeu? Permanecendo ainda nessa parte das pesquisas no YouTube, muita gente procura formas de tanto de fazer exercício quanto para emagrecer. Só que tem um porém ainda. Tem tipos de corpos, né? E não são qualquer exercício e não é qualquer alimentação que vai funcionar para um ectomorfo, para um mesomorfo e para um endomorfo, né? Sim. Qual é a grande diferença entre esses três tipos de corpos? Veja só, existe aquele padrão, né, que o pessoal fala, né, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, e realmente existem pessoas que têm uma menor agregação, uma menor possibilidade de agregar massa gordurosa, os ectomorfos. O mesomorfo ele já tem uma ossatura mais forte e também uma musculatura mais forte. E o endomorfo tem uma tendência maior a acumular gordura. Veja só, a questão de cada um deles, quando a gente vai trabalhar com a nutrição e com a atividade física, a primeira coisa que você tem que identificar é o metabolismo dessas pessoas. Percentual de gordura corporal, metabolismo basal, fator de atividade. Então, você tem que fazer um mapeamento da pessoa antes de prescrever uma dieta. Então, assim, tem pessoas que têm uma maior possibilidade de perder gordura mais rápido. Mas isso tudo está ligado a quem? Metabolismo. Mas não só o metabolismo, como o que você faz durante o dia. Então, existe toda uma ciência. É por isso que quando a gente vai tratar um paciente, a gente vai olhar como? A gente vai olhar o paciente como um todo. Desde o dia, da hora que ele acorda, tanto que é feito um recordatório antes, para que a pessoa saiba, peraí, como é que você acorda de manhã? O que é que você faz? O que é que você come? Depois daquilo, você vai ler, você vai caminhar, você vai andar, você vai trabalhar como? Qual é o horário que você vai fazer atividade física? Tudo isso vai refletir. Logicamente que não haverá uma fórmula para cada biotipo. Não vou dizer a você, o que funciona com ectomorfo não funciona com endomorfo. Não é bem assim. Agora, claro que cada um vai guardar uma característica bioquímica, basal, metabolismo, tudo isso. Então, você vai pegar cada um deles. E aí você analisando cada uma dessas características do paciente, e aí você traça um plano, não só de alimentação, como de atividade física. Então, não é para a pessoa achar, não, porque eu tenho tendência a engordar, eu vou ter uma dificuldade imensa, tremenda, não é bem assim. E se você também fizer o trabalho nutricional de uma forma inteligente, você consegue fazer com que a pessoa possa consumir volume, mas consumir menos caloria. Eu vou dar um exemplo para você aqui rapidamente. Tem um amigo meu que nunca foi para o nutricionista. Fazia corrida de rua. Mas aí o que acontecia? O corpo dele sempre acima do peso. Aí eu cheguei para ele e fiz, rapaz, ele disse, na verdade foi ele que me procurou. Eduardo, rapaz, eu já estou aqui, a gente tem a mesma idade. Pô, cara, não estou bem e tal, eu preciso emagrecer e tal. Eu disse, está disposto? Prescrevi uma dieta para ele, ele se comprometeu a fazer atividade física e em 35 dias ele perdeu 8,5 quilos. 8,5 quilos. E aí você pergunta assim, passou fome? Eu disse, nada. Pelo contrário, tinha hora que eu comia mais do que eu estava comendo antes. Só que o que foi que ele mudou? Qualidade do alimento.
Então ele tinha o volume, mas ele tinha os alimentos certos no momento certo e que ele podia comer volume, mas que as calorias eram lá embaixo. Então, as escolhas que você faz é o que vai determinar se você vai emagrecer, se você vai ganhar massa muscular. Então, existe toda uma ciência por trás. É por isso que eu digo, não adianta ir na internet buscar dieta milagrosa, porque cada um tem uma característica. E você vai ter que buscar essa característica de cada um. Até na questão de treino, por exemplo, o melhor horário para treinar é melhor pela manhã, pela tarde, pelo menos a gente já viu aqui que não é recomendado. Mas pela manhã seria interessante de treinar? Eu mesmo treino em jejum de manhã, né? E treino pesado. Né? O pessoal diz, não, em jejum faz mal. Logicamente que a gente tem as nossas vias energéticas. Se a pessoa estiver começando, não, vou começar a fazer atividade física. Eu digo, rapaz, vá um pouquinho no horário mais na frente, porque você precisa abastecer seu corpo e seu sistema. Suas vias energéticas não estão ainda habituadas a entrar numa condição de fazer o transporte de nutrientes de uma forma efetiva. Isso é bioquímica pura. Mas se você chegar num determinado momento da sua vida que você já esteja num treino intermediário, quando você chegar de manhã, mesmo em jejum, você vai ter as suas vias energéticas trabalhando de forma eficiente. Então, você vai poder render. Mas, assim, eu sempre digo o seguinte, procure um momento que você se sente mais confortável e que você também pode render mais. Porque tem gente que de manhã, velho, não funciona. Não vai. Não adianta. Não adianta. Não, você faz de manhã em jejum. Você diz, beleza, maravilha. Primeiro, não vai fazer grande diferença na perda de peso. Não, fazer atividade em jejum, perde mais peso porque queima gordura. Você conversa para boi dormir. Conversa. Porque quando você come de noite, você já encheu os seus estoques de glicogênio para de manhã. Já está com tudo ali. De noite você está armazenando. Então não adianta. De manhã eu vou fazer em jejum que eu vou perder mais gordura, balela. Não vai nessa. Que era isso não vai nessa não. Que não rola. Eu prefiro treinar de manhã porque o resto do dia me dá gás. Sim. Eu também, mesma trabalhar. coisa. Eu também sou igual. Massa. Me acorda. Literalmente. Me acorda e eu já fico livre. Sim. Que aí, já fiz minha parte saudável. Isso. A parte saudável já foi cumprida. Isso aí, eu fico bem mais tranquilo. Porque, por exemplo, às vezes estou aqui, aí eu fico, hoje ainda vou treinar, porque não consegui. Eu vou agora umas 8h30. Mas enfim. Agora, uma coisa que eu vou te falar. Eu até falei um dia desse no meu Instagram, falei assim, não coloca tá pago. O tá pago lhe dá a impressão de que agora que eu já paguei, agora eu posso descer o pau. Chutar o balde. Aí eu digo assim, coloca assim, tô pagando. Por quê? Porque você começou a pagar ali. Sim. Mas você vai, de manhã você vai ter que se alimentar bem, meio-dia também, de noite também. Se não, cara, você não pagou nada. Divide 12 vezes aí. Exatamente. Tem que ser ali parcelado. Então, tô pagando, entendeu? Eu acho que isso é interessante. Um bom pensamento. É interessante que só alguns jogos de palavra já muda a sua cabeça para tipo, porra, só se eu pensar isso aqui, trocar essa palavra por essa palavra, minha produtividade, o meu jeito de pensar já é totalmente diferente. E esse tipo, tô pagando, é interessante. E até para você botar como meta, tipo, tô pagando, sei lá, botar uma meta que eu dividi os treinos em 6 meses. E aí já foi um mês e meio, né? Rapaz, isso é muito bom. Você falou tudo. Essa questão de botar meta, rapaz, para mim é tudo. É tanto que quando eu começar realmente, uma das coisas que eu acho que é importante, porque muitas vezes a pessoa que está indo para o nutricionista, fazendo atividade física, ele desiste porque ele é uma repetição constante e que muitas vezes aquilo ali vai parar de funcionar de vez em quando. Por quê? Porque o nutricionista muitas vezes puxa um papel, imprime, entrega na sua mão e diz, se vire e volta daqui a 2 meses. Aconteceu comigo isso aí. Pô, velho, isso aí me perdoe. Mas o nutricionista, na minha concepção, ele tem que chegar para a pessoa e dizer, vem cá, como é que tá? Me diga uma coisa, você está vendo funcionando? Você perdeu quanto? O que é que está errado na sua dieta? Pô, não deu em nada, cara. Por que não deu? O que é que você acha? E aí entrar no senso comum. Se não, meu amigo, inclusive eu digo a você em todos os sentidos. Primeiro, paciente, ele não vai aderir, não vai voltar para você. Então você já perdeu-se aquele paciente. Que queira ou não queira, é ruim para você, que você quer agregar. Sim. Não é verdade?
Outra coisa também, não dá ao seu paciente uma visão de que, poxa, eu tenho que chegar ali, aqui, ó. Ele quer que eu chegue aqui, ó. E quando chegar aqui, eu vou dizer a ele, cheguei aqui, e agora? Entendeu? Sim. Botou a meta ali. Sim, Traça um plano. Exatamente. Entendeu como é? Aham. Com vontade. Vamos lá. É aqui, ó, que eu quero chegar. Na hora que você chegar, o nutricionista dizer a você, chegou aqui, então vamos partir para ali agora. E na hora que você chegar no outro, a gente vai no outro. E assim sucessivamente. Isso vai criar em você e em mim também uma sensação de vitória. Nós dois vamos ser vitoriosos. E não eu virar as costas para você. E dizer assim, se vira aí, se der certo, Deus, se não der, problema seu. Então, para mim, eu tenho muito isso. Eu tenho um compromisso com o meu paciente. Em todos. Eu, quando era fisioterapeuta e atuava, porque eu não atuo mais na fisioterapia, só como professor dos cursos, mas quando eu atuava, para mim, aquele paciente sair melhor para mim, voltar no outro dia dizendo que melhorou, tinha ganho um dia, cara. Então, para mim, é assim, o advogado, eu como advogado hoje ainda faço ainda algumas ações, ainda advogo. Quando eu vejo que o cliente, pô, doutor, obrigado e tal, deu certo aquilo que a gente fez, muito obrigado, eu digo, pô, bicho, valeu a pena. Então, eu acho que isso você deve aplicar na sua vida como um todo e não simplesmente dizer, agora eu já fiz, você que se vire. Isso, para mim, não cola, entendeu? Então, lhe espero lá. Esse negócio que tu falou sobre cheguei aqui, aí qual é o próximo passo? Eu vejo acompanhando outras pessoas que perderam peso, ou então estão em busca de alguma coisa. O interessante é que, sei lá, a pessoa que está com 120, aí bateu 100, beleza, aí ele, sei lá, bateu 100 fazendo musculação. E aí depois dos 100, bateu 90 fazendo crossfit. E aí o interessante é que a pessoa busca novas conquistas, que não é mais peso, é medalha, é correr uma maratona. É isso aí. E eu fico, pô, velho, acontece, esquece, tipo, o peso depois. Agora virou parte de, vou conquistar agora um estilo de vida que outras vitórias agora. Porque também, cara, tem que parar com essa ideia, emagrecimento, emagrecimento. Só pense em emagrecimento, a ponto de você fazer loucuras para emagrecer. E assim, a saúde fica onde? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não adianta eu pegar um cara aqui e dizer, meu irmão, você vai tomar remédio agora, você vai fazer isso, fazer aquilo, você vai ficar magro e tal. Mas por dentro você está explodido de outra. É só esperar. Pode ter certeza, quem vai com muita pressa, com muita sede ao pote, utilizando de coisas que realmente não devem utilizar, vai sofrer as consequências no futuro. Não tem para onde. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É a mesma coisa daqueles caras que usam esteroide anabolizante. Tá molecada na academia, cara. Em relação a esteroides, você é contra em todos os aspectos, mas, por exemplo, um fisiculturista, ele precisa usar, no caso? Rapaz, é o seguinte, ele se dispõe a usar. Digamos assim, eu não digo assim, ele precisa. Porque, assim, o esporte pede aquilo. Mas, assim, como eu digo, quando você entra nesse mundo, eu estou parafraseando até o Paulo Musi e o Cariani, que muita gente conhece. Sim. Né? Isso aí não foi eu que criei isso, mas eles que usam, inclusive, e não têm vergonha de dizer isso, eles dizem, a partir da hora que você entra nesse mundo, você não sai mais. Por quê? Porque é o seguinte, você toma o hormônio como a testosterona ou os análogos da testosterona. O que é que vai acontecer primeiro? Você tem um eixo que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, que são os locais onde a gente produz os hormônios. Se você joga a testosterona sintética para dentro do seu corpo ou qualquer coisa do tipo, o hipotálamo manda informação para dois hormônios, que é o FSH e o LH, e eles mandam para os testículos dizendo, para de produzir. Para de produzir. Por quê? Porque já tem aqui circulante. Parou. É tanto que você tem atrofia testicular. Inclusive, isso acontece. Sim, a gente vê assim, né, nos caras bombadados. Atrofia testicular. Aí o que acontece? Aí os caras dizem, pô, vou fazer um ciclo, como eles chamam. Aí o que acontece? Ele faz aquele ciclo, aí o que acontece? A libido do cara vai lá pra cima. O cara vira um Superman, cara. Cara, pô, meu irmão, quer pegar a mulher toda e tal. O cara começa a aumentar massa muscular e tudo. E fica, pô, top. Só que tem um porém. Na hora que ele acaba o ciclo, o eixo está inibido. Aí o cara diz, vou fazer uma TPC, que é terapia pós-ciclo, com algumas medicações. Não adianta.
a pessoa vai ter uma diminuição do eixo. O que é que vai acontecer? Sabe aquela velha história que dizem que será que isso é verdade mesmo? O cara brocha, como dizem, o cara fica impotente, por um tempo fica. Por quê? Porque ele vai ter uma diminuição da testosterona de forma abrupta, rápida, e aí é o que muitas vezes leva aquela pessoa que fez uso a usar para o resto da vida. Porque na hora que ele vê, meu amigo, tudo indo embora, musculatura indo embora, libido indo embora, tudo, até disposição indo embora, ele faz o quê? Fazer um novo ciclo, fazer outro. Meu irmão, você está louco, cara, eu vou parar aqui, vai passar meses, imagina, esse cara com a mulher se apaixonou por aquele cara fortão, todo pá, Superman, de repente, meu irmão, cadê o cara? Morreu. Para a própria cabeça do cara, o cara enlouquece. É um ciclo sem fim, assim, né? Tipo, se você entrou nesse mundo, você precisa sempre ficar retroalimentando ele para poder estar ali. E te digo mais, não é fácil voltar à condição normal. Pô, Eduardo, mas eu parei de fazer o ciclo e agora eu vou, daqui a alguns anos volta tudo ao normal. Cara, isso é científico, não sei o que estou falando, não. Não volta na maioria das vezes. Então, você que tem uma testosterona lá em 500, fez o ciclo lá, aumentou para 2.000, 3.000, o que acontece? 5.000, 10.000. E depois parou. Ai, daqui lá na frente desensibilizou, volta. Sabe os seus 500 que você tinha, que era bonzinho? Vai para 200, 300 e aí, meu irmão, não sobe mais nunca. Só se você empurrar a bomba para dentro. Então, então não tem como, sei lá, Matheus ali. Matheus, não, agora você é fisiculturista. Aí, pá, depois ele resolve parar. Desanimou, não quero mais essa parada, vou voltar pro meu design. Se lascou por um bom tempo aí? Cara, pode ser pro resto da vida. Por um bom tempo não, pro resto da vida pode ser. Inclusive também então, existe... a escolha tem que ser bem racional ali. Cara... De tipo, você tem que viver disso. Porque uma coisa é isso, outra coisa é reposição hormonal. Mas, por exemplo, chega um cara para mim e tal, o cara tem 60 anos de idade e a testosterona está lá em 200. Aí vai pro endócrino ou nutrólogo, vou fazer uma reposição hormonal para você chegar em 500, 600. Maravilha, tá dentro do fisiológico. O problema são os caras, velho, que 2.000, 3.000. Aquelas mulheres que têm a testosterona lá embaixo, lá para cima, a mulher também se ferra. Porque a mulher tem a testosterona assim, ó, pequenininha. O que ela acontece? Quando ela toma, velho, libido, pá, o que acontece? Massa muscular, pá, disposição, lá para cima. E aí o que acontece? Mas também vem os efeitos colaterais, voz de pato, né? Crescimento de cabelo, de pelo pelo corpo, sim, aumento de clitóris, agressividade também, está ligada diretamente, a mulher fica mais agressiva, entendeu? E aí quando ela para, o que acontece? Grande parte dela, depressão. Vai lá para baixo, e aí deprime. Inclusive com alguns casos, alguns estudos mostram, ideação suicida. Por causa da queda da disposição, da queda da libido, tudo vai embora. Então, assim, é um mundo que a pessoa tem que saber muito bem o que está fazendo. Vai entrar, maravilha, mas tem tudo isso aqui. E muitos não sabem disso. E muitas vezes são induzidos por pessoas a entrar. Não, pode ir lá, vai tranquilo. É por isso que eu tenho anos que eu venho batendo frontalmente nisso, falando, reposição maravilha. Porém, fazer por esporte e tal, para ficar bonitinho por estética, é tanto que o Conselho Federal de Medicina acabou de lançar uma resolução dizendo que não pode mais usar testosterona para fins estéticos. Por quê? Por causa disso tudo. Aí agora, só para terminar, aumento das fibras também, hipertrofia cardíaca, que pode levar ao seu infarto, aumento, né, da quantidade de colesterol LDL, ou seja, o seu perfil lipídico está ferrado, vai ter placa de arteriosclerose, podendo levar a uma embolia, alguma coisa do tipo. São coisas assim que, sinceramente, se você parar, se você estudar um pouco sobre isso, você diz, cara, não vou. É por isso que eu bato tanto contra, mas acredite, um monte de gente acha que eu tomo testosterona. Mesmo eu sabendo disso tudo e batendo frontalmente, você toma escondido. Eu digo, vamos malhar, vamos treinar e vamos comer. Que no instante você vai ver que você tem resultado. E tem alimentos que ajudam na testosterona sem ser remédios e tal? Eu fiz um post sobre isso. Massa.
que é o seguinte: primeiro, seu corpo a vida toda está produzindo o quê? Está produzindo metabólitos, porque assim, viver é tóxico. Por quê? Qualquer coisa que a gente está fazendo, cara, a gente está produzindo o que ali? A gente está produzindo radicais livres, está produzindo um monte de coisa, né? Radicais nitrogenados, todo tipo de coisa que você pode imaginar. A gente produz de negativo. É tanto que a gente respira, a gente urina e tudo isso é liberando coisas tóxicas que tem no seu corpo. E quanto mais você joga para dentro, coisas como, por exemplo, alimentos embutidos, muito sódio, muita coisa e tal, você acaba levando a uma piora desses elementos que são produzidos maléficos. Então, o que é que melhora a testosterona? Primeiro, conseguir fazer uma boa alimentação para que seu corpo funcione de forma correta. Seu corpo é uma máquina. Se você se alimenta certo, com os elementos certos, busca as suas carências. Por isso que é importante na nutrição fazer exame bioquímico, para você saber se você está com a carência de alguma coisa ali, para poder suplementar. Se você faz isso, e se você faz, por exemplo, atividade física, músculo, é o principal sinalizador da testosterona. Por quê? Porque é aquela história, se eu estou fazendo atividade física aqui, ó, aumentando a musculatura, pegando peso, a sinalização que você vai ter é a seguinte para o seu cérebro: pô, ele está fazendo atividade ali, ele está precisando carregar mais peso, ele está precisando aumentar a massa muscular dele, porque ele está em atividade mais forte. Então, sinaliza para as glândulas, para os dois hormônios, e manda lá para as glândulas e diz: libera mais testosterona. Porque se não liberar, ele não vai conseguir. Então, assim, é todo um mecanismo que precisa estar envolvido. Mas também não adianta eu ir para a academia enchendo o meu corpo de porcaria. Por quê? Porque meus hormônios vão precisar dos outros elementos, hemácias, mitocôndrias, para trabalhar de forma correta. Então, existe toda uma arrumação. É por isso que o pessoal diz para mim: pô, Eduardo, mas você toma shot energético, você toma suco verde, todo mundo diz que não funciona para nada, não emagrece, não sei o quê. Meu amigo, eu estou construindo. Eu tenho hoje uma base no meu corpo fantástica. Só para você ter uma ideia, eu tinha um colesterol de 300 e tanto. Você? Eu fui para o cardiologista, disse: rapaz, só com estatina aqui. Remédio vai tomar para o resto da vida. Não tem condição nenhuma. Faço meus exames agora. Colesterol dentro do nível, diabetes, glicemia, colesterol, todos no nível. E já tenho me condenado. Não tem como abaixar isso, não. Digo: gente, seu corpo é renovável. Você consegue. É só você botar na cabeça que você tem que lutar por isso. Agora, você se dispõe a fazer isso? Aí você diz assim: pô, Eduardo deve comer num pires. Eduardo não deve beber. Pô, eu vou pra praia e bebo, cara. Tomo minha cerveja, tomo minha caipirosca e tudo. Agora, eu não bebo todo dia, né, meu compadre? Também não sento numa mesa, boto um engradado de cerveja do lado e arrocho. Aí não. Sim. Mas, pô, me dá aqui a minha long neckzinha, pá, tô numa festinha, curtindo. Ah, quer comer um doce ali no pé? Vá, coma seu doce. Quer comer um salgadinho? Vá. Agora, cara, todo dia. Controle sua geladeira. Se você controla sua geladeira, depois você pode usufruir da festinha que você vai. Uhum. Entendeu? Nessa parte dos alimentos, você tem alguma restrição? Por exemplo, você é vegetariano, vegano, ou você come de tudo? Meu amigo, eu sou carnívoro, bem mesmo, daquele tipo homem das cavernas. Sim. Ovos eu como pra caramba também. Agora como muito vegetal também, cara. Eu como um prato de salada meio-dia todos os dias. Minha mãe faz uma que eu almoço todo dia com meus pais, né? Eu sempre estou com meus pais almoçando. Apesar de morar em casa, sozinho, mas eu sempre vou visitá-los. E aí eles fazem uma travessa de salada e eu como a metade da travessa. Entendeu? Toda. Mas já virou hábito, já é uma coisa habitual. Então, assim, as únicas coisas que eu ainda digo assim, que eu pego leve, porque assim, não é que seja uma coisa negativa, porque tem pessoas que não têm problema. Leite, derivados de leite e glúten também. Aí você diz: pô, mas o cara tem que ser celíaco, o cara tem que ser intolerante, não sei o que e tal. Sim, isso é fato. Agora, uma verdade que existe hoje é o seguinte, que existem determinados elementos que, a depender da forma como você vem tratando seu corpo, seu intestino pode começar a não tolerar mais na frente. Então, um que não era intolerante, não era alérgico, pode se tornar. Mas é por isso que você evita? Evito porque comecei a me sentir mal. Ah, entendi.
Eu comecei a sentir que aquilo ali não estava me fazendo bem. Então eu disse bem assim, antes que a coisa fique pior, eu vou suspender, não me faz falta nenhuma. Agora, se você perguntar assim para mim, Eduardo, e se você chegar num lugar assim e tiver uma tábua de frio, você come queijo? Como? Uma vez ou outra. Agora, eu comprar queijo para minha casa? Não vai acontecer. Comprar pão para minha casa? Não acontece também. Entendeu? Não acontece. Aí você diz, faz falta? Nenhuma mais para mim hoje. Nenhuma. Agora, tá lá um carpaccio, tem uma torradinha, você come? Como? Sem problema. Então, eu acho que assim, tem que ser baseado no seguinte, não é o que você faz ali no momento, mas sim o que você faz no dia a dia. Sim. O que você faz no seu dia a dia é o que vai fazer você se sentir bem. Entendeu? Eu perguntei da dieta vegana porque saiu um documentário agora sobre a dieta dos gladiadores. Que é Eu assisti. E qual a sua opinião sobre esse documentário? Veja só, vegano é um estilo de vida. Na verdade, eu acho que assim, a pessoa resolve ser vegano porque também tem a questão dos animais, que ele não quer matar os animais, nem usar os animais presos como frangos, essas coisas, né? Como é feito aí. Eu acho assim, tem seu valor, claro, certo? Mas o vegano também, ele sofre muito com a falta de determinados elementos, como vitamina B12, como fator intrínseco, né, do estômago, como as proteínas de alta absorção, como são as proteínas animais, que as vegetais, apesar de substituírem, mas existem elementos nas vegetais que não estão nas animais. E assim, aí você diz, poxa, mas tem também as vegetais que os animais não têm. Mas eu digo, poxa, quem come carne normalmente também come vegetal. Sim. Então, assim, nós temos o conjunto das duas. Né? Porque muitas vezes o vegano fala isso. Ah, não, mas a minha proteína tem muito isso aqui, tem esse aminoácido aqui que é muito melhor e que na carne não tem. Sabe como é? Mas eu digo, mas eu como os dois, e agora? Então eu tenho o seu e o meu. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, assim, se você perguntar, você adotaria um estilo vegano? Não adotaria. Eu não compactuo, né, assim, com algumas coisas dos veganos, porque eu acho que falta ao vegano. Mas respeito muito os veganos, a forma que eles adotam e tudo mais, o estilo de vida realmente é saudável, mas eles têm que suplementar o tempo inteiro. Tem que suplementar, porque senão vai faltar coisa que a alimentação dele não tem. Não tem. E que nós temos. Sim. Nessa que tu falou que come ovo todo dia, né? Cara, muito. Não enjoa, não. Rapaz, é porque a forma como eu preparo os ovos também, sabe? Eu gosto muito também, eu sou suspeito. Eu gosto muito de ovo e assim, não precisa ser ovo cozido, porque faz um terrorismo. Lá vem a pessoa com um monte de ovo cozido. Ovo cozido é ruim demais. Terrível, cara. Então não precisa ser ovo cozido, não. Você pode preparar de um jeito um dia, de outro. Você pode botar um temperinho verde em cima, um negocinho diferente e tal. O que importa é a proteína que você vai levar. Então, assim, o ovo é um alimento fantástico, né? Porque você imagina que aquilo ali vai gerar uma vida. Você já sabe que aquilo ali precisa de uma proteína violenta, que é o principal elemento estrutural de qualquer ser humano. Ser humano não, de qualquer animal. Nós somos proteína pura, aminoácido. Então, assim, hoje, o pessoal se impressiona um pouco. Porque eu digo assim, quantos ovos você come por dia? Eu digo, uma placa daquela que é vendida, eu como em 2 dias. Entendeu? Normalmente, uma placa daquela. Agora, você come as gemas todas? Não. Eu separo de vez em quando, depende muito da minha dieta. Porque a gente sabe que o ovo já não é mais o vilão do colesterol, a gente já sabe disso. E comer ovo, colesterol. Chega, vai o colesterol vai ficar... Não tem nada a ver. A verdade, né? E ainda se prega muito isso, deixando claro. O que gera o colesterol é o quê, cara? É basicamente, cara, você está comendo acima do normal. Seja lá o que for. Se você está comendo acima do normal, a reserva de gordura vai ficar no seu corpo. Porque o fígado vai converter. E se o fígado converte, carboidrato vira gordura? Vira, sim. Porque aquela história, meu irmão, estou comendo aqui carboidrato e tal. Você não está gastando? Qual é o estoque que vai ser convertido em quê? Em gordura. E o seu fígado, que é um órgão que eu sou fã, como professor de anatomia e fisiologia, ele é fantástico. Ele pega aquilo ali e diz, espera aí que agora eu vou converter em estoque de energia para o seu corpo. Então, vilão do colesterol, sabe o que é? Excesso de peso.
é você comer acima do que você gasta. Esse é o vilão do colesterol e não o alimento. Tem que parar com isso. Do mesmo jeito que tem gente também, até hoje, meu Deus do céu. Eu faço isso, tiro uma onda toda hora no meu Instagram, eu sempre faço uma zoação. As pessoas que dizem, não coma fruta porque tem alto índice glicêmico, essa daqui tem alto índice glicêmico, essa fruta aqui tem alto índice glicêmico. Aí eu digo, gente, pelo amor de Deus, está falando de fruta, natural. Aí diz, toma Coca Zero, cara. É, porque Coca Zero não tem caloria. Eu digo, só é caloria que importa, sério. Tem sódio pra caramba, né? Sódio, cara, corante de caramelo. Um monte de produto químico que vai entrar no seu corpo, seu pH, seu corpo vai lutar para tentar trazer o pH para o normal. Você sabia que quando você toma uma lata de coca, você precisa de 20 litros de água para desintoxicar seu corpo a cada lata? 20 litros de água para desintoxicar uma lata de coca. Sabia disso? Agora tá malzão. Pois é, 20 litros de água. Sim, Você imagina, porque vai direto para a corrente sanguínea. Chegando lá, meu irmão, a miséria está feita, como se diz. Mas isso não quer dizer que você não pode comer uma pizza e tomar coca, não. Agora não compra para sua casa. Sim, não compra. Esse perigo está aí. De montar um ambiente propício para você conquistar seus objetivos. Seja Falou lá qual tudo. for, né? Porque, principalmente quando você não mora sozinho, piora tudo. Porque, sei lá, quando eu morava com meus pais, eles faziam a feira normal, pá. Só que aí eles compram de várias coisas. Hoje, eu tento controlar um pouco mais. Eu compro mais ovos, compro as coisas que eu tento entrar na dieta. E você entra na dieta na sua casa, você sozinho, quando morava com meus pais, e eles não. E aí era completamente diferente. Cara, difícil. Pra lutar, e aí você fica, pô, por exemplo, eu e meu pai gostam de beber. E eu fico, não, vou passar uma semana sem beber. E aí meu pai chega e abre a bebida lá em casa. Eu fico, ah, não. Aí eu vou, não, eu gosto de beber com meu pai. Aí eu vou lá e bebo. E aí vira um ciclo de tipo, que não ajuda nas conquistas. Pelo menos nesse caso, que era perder peso. Cara, isso é uma verdade. Você falou tudo agora. É por isso que eu digo sempre, né? Eu tenho recebido muita gente no Instagram dizendo assim, poxa, eu vou para você e vou levar meu marido. Eu vou levar para você e vou levar minha esposa. Entendeu? Aí eu disse, poxa, perfeito. Porque, meu irmão, lutar num ambiente tóxico é complicado. Você está num lugar, meu amigo, que você quer comer carne grelhada, o cara bota uma buchada na sua frente, e é bom pra caramba, vamos admitir que eu gosto de tudo disso. Sim. Agora, eu não me exponho a isso, entendeu? Você pode fazer escolhas, mas isso diariamente realmente é uma tortura. Você tem que lutar 2 vezes, basicamente. É por isso que o convencimento, né, da questão, é o que eu digo sempre, o supermercado conta muito. E outra coisa também, não vá nunca para o supermercado com fome. Nunca, jamais. Faça o supermercado com fome. Por quê? Cara, é dito e certo, o seu instinto alimentar animal está aguçadíssimo ali. Então você vai para o supermercado com fome, cara, o que aparecer de gostoso e que você gosta de verdade, você diz, você pensa 3 vezes, mas você vai lá pegar. Você, eu vou levar isso aqui que um dia eu vou comer. Entendeu como é? Um dia eu como, não vou comer direto, não, mas levou. Mas levou. Aí você vai ter que se livrar daquele negócio. Aí E, chega, pô, vou comer logo para acabar de vez. E se você chega em casa e você não tem, por exemplo, eu queria um doce agora, meu irmão, cadê o doce, cara? Não tem, você vai se virar num doce? Ou você vai chegar no meio da noite, que vem quando a gente chega de noite em casa, morrendo de fome, depois de uma balada, por exemplo, e você resolveu ir para casa. Se você não tem lá, cara, você não come. Ou então você vai comer uma fruta, ou você vai comer uma coisa que esteja lá na sua casa, mas que não seja tão terrível. Porque, meu amigo, eu vou dizer, é como você falou perfeitamente, o ambiente que você forma à sua volta é quem determina realmente se você vai conseguir ou não atingir o seu objetivo. Só para finalizar, teve, eu não sei se eu vi errado, tinha uma polêmica sobre a banana, que a galera tava abominando a banana, porque parecia que ela tava engordando a galera que tava entrando na dieta. Vocês viram alguma coisa assim? Veja só, a banana é o seguinte, a única coisa que a banana, ela não é, que o pessoal falava muito que era bom comer uma banana antes do treino, não sei o que e tal, pá,
É porque a banana é o seguinte, ela tem pectina, ela tem muito amido, muita coisa do tipo, e que pode fazer com que você tenha uma má digestão. Então, muitas pessoas aboliram a banana nesse sentido. Por quê? Porque seria indigesta, de difícil digestão para algumas pessoas que não se sentem confortáveis. E também porque as pessoas também estavam pegando uma quantidade imensa de banana para comer também, que também é o que não é interessante. Logicamente que os excessos em qualquer coisa que você venha comer pode lhe gerar prejuízo. Mas a banana não, a banana é super saudável, potássio e tudo rico em potássio. Então, assim, e é natural, né, meu compadre? É o que eu levo sempre em consideração. Então, a verdade da banana é essa questão da digestibilidade dela. Ou seja, ela pode ser um pouco indigesta porque é difícil de digerir. Agora, e dela lhe fazer mal, não, a banana vai lhe fazer mal, mesmo que faz mal é McDonald's, faz mal é pizza, Coca-Cola, aí sim faz mal. Banana, faz mal não, pode ficar tranquilo. Peraí, queria receber uma pergunta aqui. Foi mesmo? Foi. Ah, diga aí. De Matheus. Matheus, diga aí, Matheus. Ele perguntou qual é o melhor horário para tomar creatina. Se tem algum. Melhor horário, pô, muita gente fala sobre isso, pré-treino, pós-treino. Na verdade é o seguinte, não tem horário para você tomar creatina. O que você precisa ter na sua cabeça é que você precisa tomar diariamente, tá certo? E perto de quê? De algum carboidrato. Por exemplo, eu vou fazer um lanche de tarde, ou no meio da manhã, ou tomando café da manhã, ou no almoço, fica à vontade. O que você precisa ter é o quê? Um aumento da insulina. Por quê? Porque a insulina é o principal transportador da creatina para o seu músculo. Então, eu vou tomar no pré-treino, vou tomar no pós-treino. Não importa. O que importa é que seja diária, perto de uma refeição, tá certo? Para que a insulina suba, você toma a creatina e fique tranquilo. Não consegui tomar de manhã. Toma de tarde. Não tomei meio de noite, a hora que você quiser. Eu mesmo, de vez em quando, tem dia que eu estou atarefado, tem dia que eu tomo de manhã, no café da manhã. Tem dia que eu tomo de noite, tem dia que eu tomo meio-dia. Então, a ideia é o seguinte, é tomar todos os dias, com treino, sem treino, todos os dias, mas perto de uma refeição, pós-refeição. E pode ficar tranquilo, viu, Matheus? Pode tomar sem dúvida nenhuma que vai fazer efeito. E tem algum intervalo? Porque, sei lá, eu já vi, né? Que dá uma pausa de 1 mês a cada 3 meses. Toma direto mesmo. Não. Não precisa. Você lembra que a creatina ela é produzida pelo nosso próprio corpo. Sim. Né? Ela é produzida, quanto mais músculo você tem, mais creatina você produz e mais creatinina também você produz. Entendeu? Então, nós temos essa produção de creatina que não tem essa questão de você pensar que você está jogando um elemento estranho no seu corpo. Não, vai dar sobrecarga renal, sobrecarga hepática, não. Inclusive, já existem estudos hoje em dia que falam até do uso de uma creatina um pouco, uma quantidade, uma dosagem maior, porque grande parte vai para o músculo, mas outras vão para o cérebro também, inclusive. Então, existem hoje estudos relacionados até a utilização do creatina para depressão, como elemento antidepressivo. Acredita nisso? Nunca ia falar, não. Pois é. Então, assim, existe muita gente falando besteira sobre creatina, desculpe até o termo, mas tem muita gente falando creatina pré-treino, creatina pós-treino, mas nunca estudou lá, nunca foi lá. Não sabe a bioquímica da creatina, não sabe de onde ela é produzida, não sabe como é que ela age no organismo. Então, não é só falar, precisa entender como ela funciona. E assim, Matheus, é mecanismo de saturação. Ou seja, ela vai demorar um tempinho no seu corpo para saturar, mas depois ela se mantém. Então, você vai manter um tempo assim e depois ela vai se manter por muito tempo. Então, por exemplo, se você vai passar umas férias de 15 dias, ela se mantém saturada no seu corpo. Mas se você não quiser parar, não precisa. Mas você não perde depois que ela está saturada. Então, quando você chega num determinado estoque, ela se mantém por dias. Mas eu, por exemplo, todos os dias. Me faz muito bem. Foi uma preocupação que eu tive, que viajei final de semana passado e esqueci de levar, que normalmente eu levo. Aí eu fiquei, caramba, esqueci minha creatina. E aí eu fiquei 3 dias sem tomar. Aí eu acho que eu perdi tudo que eu construí. Se você já tem alguns meses já de creatina, acabou. Massa. Pode ficar tranquilo que a saturação permanece lá. Massa. Tanto que existem até alguns fisiculturistas que falam, não sou muito a favor, mas diz assim, para economizar dinheiro,
faz o seguinte, né? Se bem que esse povo sabe o que está falando. Ela sabe. Então, o que acontece? Eles dizem assim, você pode passar 15, 30 dias sem tomar creatina que Por conta da saturação. da no caso. saturação está lá Entendi. saturada, você começa a tomar depois e está mantida, entendeu? Ah. Então, não se preocupe quando você viajar, pode ir tranquilo, sem medo. Pronto. Deixa a creatina em casa, quando voltar, volta a tomar novamente que está tudo beleza. Beleza. Eduardo, muito obrigado. Só para complementar a parte da creatina, como é que a gente faz para escolher uma creatina que realmente seja boa? Porque tem diversas, né? Às vezes tem umas que nem são creatina. Eu já vi o cara vendendo maisena no lugar de creatina. Rapaz, é verdade. Assim, tem alguma coisa que a gente pode ver para Sim. saber se é boa ou não? Existe um selo hoje de aprovação da creatina, que é o selo chamado Creapure. É um selinho que tem verdinho, que realmente é um selo que você precisa ter uma creatina monoidratada, mesmo pura, para que ela possa ser aprovada com esse selo. Então, você compra essa creatina em qualquer tipo de embalagem. Ah, não, é da tal marca, de Arnold, não sei o que, Crow, não sei o que. É a mesma coisa. Tanto faz. É tanto que muitas vezes você encontra ela com o mesmo peso, mas uma mais cara do que a outra. Mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma com esse selo Creapure. Se bem que assim, hoje em dia estão falando muito que não estão mais cedendo esse selo Creapure. Então eu acredito que vai se criar hoje uma coisa um pouco mais diferenciada, porque existem creatinas monoidratadas puras que não estão com o selo Creapure. Mas se você quer garantir, esse selo lhe garante. Selo Creapure, ok? Beleza, então, Eduardo, muito obrigado. Foi um papo muito bom. Quer deixar suas redes sociais aí pra galera te seguir? Ah, sim. Agora sou no canal do YouTube. Fique à vontade aí. @Eduardo_Andrade. Né? Eduardo_Andrade. Essa é a minha rede social, que tem várias dicas lá, inclusive sobre creatina, whey protein, tudo que você pode imaginar de suplemento eu falo lá. E falo também sobre atividade física. Perfeito. Então, gente... Eu que agradeço. Viu? Tamo Obrigado junto, pela vamos marcar oportunidade. de novo. E até pro nosso também. Uhum. Gente, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. Sigam o Eduardo na rede social dele. Se inscreva no nosso canal se você quiser gravar vídeos, podcasts, tudo relacionado a áudio e vídeo, Estúdio Jardins. E no próximo episódio vamos trazer mais gente interessante para trocar um papo aqui. Beleza? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe.